Bom dia, querida comunidade. A intenção real de Deus é, portanto, que não permitamos venha qualquer pessoa sofrer dano e que, ao contrário, demonstremos todo o bem e amor. Com essa frase de Martin Luther, desejo um bom dia para vocês, recordando que chegamos no mês da Reforma. Nesse ano celebramos 505 anos de Reforma Protestante. Com essa festividade, lembramos as muitas mãos que contribuíram para que a Igreja Luterana se tornasse uma igreja sempre em reforma, orientada pela Palavra de Deus e calçada no serviço do amor ao próximo. Entre outras pessoas, fazemos jus ao nome de Elisabeth de Brandenburg. Quando jovem, com somente 15 anos, ela foi obrigada a se casar com um viúvo de 40 anos, e aos 17 ela se envolveu com o movimento da Reforma. Com a morte do seu marido, Elisabeth se tornou duquesa regente e governou por 5 anos, quando seu filho, Eric II, alcançou a maior idade. No período em que esteve no poder, Elisabeth introduziu a reforma protestante em seu território, Brandenburg, até hoje um estado alemão, vindo a se tornar uma mulher protagonista durante a Idade Média, não somente por ter assumido o governo, mas também por ter apoiado a reforma, além de se destacar como escritora e estudar teologia. Martin Lutero e Philippe Melanchthon
a estimavam muito. Melanchthon, em um dos seus escritos, disse: Elizabeth governou essa igreja com um coração materno, suave e doce, alimentada e nutrida pelo Evangelho. Esse testemunho que ela deixou foi também o testemunho que muitos cristãos luteranos imprimiram durante a caminhada da nossa igreja. E Deus sempre nos tem guiado e nos dado esperanças no testemunho do seu santo nome. Por isso, assumamos para a nossa fé as palavras escritas em Hebreus 2, 12, que nos desafiam dizendo: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Que possamos, animados pelo amor de Deus e pela sua santa palavra, falar a respeito das grandes coisas que Deus fez por nós. E juntos, irmanados, possamos louvar ao Senhor. Amém. Bom dia a todos vocês. Convido a que nós nos coloquemos de pé e invoquemos a presença do nosso Santo Deus. Envoltos pelo amor de Deus, nos reunimos em culto no nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos a Trindade com o hino de número 3. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Diante da grandiosa presença do nosso Deus, que é Pai de amor, convido a nós todos que confessemos o nosso pecado, como está aí na nossa tela. Grandioso Deus, ainda que saibamos da nossa filiação ao teu reino, nós agimos na ingratidão. Confessamos que quebramos nossa relação contigo e fragilizamos nossa convivência com os irmãos. Perdoa-nos, não por nosso mérito ou obra, mas por tua misericórdia infinita. Retira de nós os pecados e salva-nos segundo a tua promessa. Por Cristo. Amém. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Estas palavras se encontram em Hebreus, em Efésios, aliás, e elas nos chamam para nos colocarmos diante de Deus e recebermos das suas mãos infinita bondade e perdão. Por isso, aquele que confessa o seu pecado encontra no nosso Senhor a misericórdia e o resgate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares. Concede teu perdão, é o hino que nós queremos cantar. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós.
alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Oremos. Amado Pai, a Tua palavra é fonte de vida que abastece a nossa fé. Concede que ela nos purifique e guie. Permite que o Teu Espírito Santo nos defenda do mal e nos inspire a sermos Tua Igreja. Ilumina-nos com o Teu ensino e faça-nos instrumentos do Teu reino. Por Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive eternamente. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Deus não está longe de nós, pelo contrário, está sempre de novo ao nosso lado. Por isso, podemos cantar glórias ao seu santo nome, com o hino 338, Louvor rendamos. Vamos ler o Evangelho de hoje, então. Peço, talvez façamos isso alternadamente, se vocês quiserem pegar suas Bíblias. E antes um aleluia. Isso, já vamos ficar de pé em respeito ao Evangelho, que está escrito em Lucas 17, como está escrito ali. Também quem estiver em casa, quiser abrir a sua Bíblia.
Lucas 17, 5 a 10, e eu inicio então com o 5 e a comunidade, e você em casa pode ler os versículos pares. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Até aqui a leitura, palavra da salvação dada em favor de nós. A comunidade pode assentar-se e passamos ao próximo hino, Castelo Forte 40. Por Deus.
Convido a que vocês abram aí as suas Bíblias na leitura que está designada para a nossa mensagem e pregação de hoje, a leitura da carta de Paulo, de 2 Timóteo. Aí nós lemos o capítulo 1, versos de 1 a 14, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14, que eu passo a ler para a comunidade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aqui, palavras da salvação. Amém. Amado e bondoso Pai, graças rendemos ao teu santo nome por tua palavra que vem a nós. Graças rendemos porque esta palavra quer nos orientar pelos caminhos da tua vontade. Ilumina-nos, ó Deus, conceda que essas tuas bênçãos derramadas em nossa vida faça com que tenhamos um espírito combatente e forte para proclamar o teu evangelho. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos, alguns eruditos afirmam que Paulo não escreveu toda a carta, mas que ela foi compilada e redigida a partir de alguns extratos de informações que ele deixou, se reportando a sua situação de servo de Deus e perseguido por causa do Evangelho. A carta é um testemunho de despedida de Paulo.
ela retrata uma época de perseguição aos cristãos que apenas estava iniciando. Quando esse escrito chega nas mãos de Timóteo, Paulo ele está preso em Roma, acorrentado num calabouço, sob uma forte acusação de ser um criminoso. Disse que pesava sobre ele a acusação de ser perturbador da ordem e de ser o líder e arquiteto do incêndio em Roma, quando Nero era imperador. Mas as línguas da época, diante desse trágico ocorrido, pela boca popular, atribuía esse incêndio ao próprio Nero, interessado em obter mais espaços na capital do império, porque ele planejava novas construções. Se o cristianismo sofria duros golpes, triste era constatar que os cristãos também da época eram delatados por seus patrícios, expulsos das sinagogas e alvos do escárnio de muitas pessoas. E por causa da insistência missionária de Paulo em pregar a Cristo, ele acabou sendo um catalisador de repulsa daqueles que menosprezavam os cristãos e negavam a Cristo. Por exemplo, um discípulo de Paulo, Onesíforo, ele demorou muito, depois de uma relutante busca, de encontrar o local onde Paulo estava preso. Muitos parecem tê-lo abandonado, com temor de que poderia acontecer-lhe a mesma coisa, já que Paulo havia sido julgado e aguardava a sua execução num futuro muito previsível. Como Paulo era um cidadão romano, seu fim não era e não seria a crucificação, mas a decapitação, por ter sido condenado um traidor de Roma. Então era essa pena que pesava sobre as suas costas, uma morte certa. E Paulo, ainda já idoso, sofria na prisão o duro inverno que escarnecia a sua carne e uma solidão profunda em sua cela. Mas a carta que ele escreve traz orientações para o jovem Timóteo, discípulo de Paulo. E ele se encontrava nesta época na liderança da igreja em Éfeso. Tímido, cambaleante em tarefas difíceis da fé, Paulo amava Timóteo como se fosse o seu próprio filho, levou ele em viagens missionárias, e agora ele está orientando Timóteo a combater as heresias que estavam se infiltrando dentro daquela comunidade, e orientando ele a saber lidar com a fé fragilizada daquela igreja. O evangelho corria risco de deserção por parte de muitos cristãos, e Paulo ele viu isso acontecendo em parte da Ásia, em que praticamente uma comunidade toda abandonou o cristianismo. Então, o motivo pelo qual Paulo, ele ao escrever, ele não demonstra uma preocupação consigo mesmo, mas com os duros fardos e responsabilidades que estavam caindo sobre Timóteo. Paulo diz: não ter medo do que o espera. Nem mesmo a violência de Nero o impressionava, mas algo amedronta a Paulo. E o que amedronta a Paulo é o evangelho de Cristo ser corrompido pela boca dos cristãos tortos que se dedicavam em desmontar a oferta do amor precioso de Deus. Por isso ele diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:13, ele vai dizer o seguinte: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe, Paulo, ele tem razão. Dá medo daquelas pessoas que se posam de cristãos, mas que deitam numa cama de mentiras.
Nos põe medo aqueles cristãos que fecham seus ouvidos para a verdade revelada em Cristo e usam a identidade cristã somente para sustentar os seus próprios interesses. Infelizmente, isto não é um assunto novo. Sempre houve tempos em que os cristãos perderam o foco do que é o centro da fé e a salvaguarda da palavra divina ficou comprometida, porque ela encontra as suas maiores ameaças justamente dentro da própria igreja, quando vemos os conteúdos da fé cristã, a vivência do Evangelho e o discipulado em Cristo sendo trocados por discursos que destoam da vontade de Deus. Para termos ideia, dificilmente você consegue ler hoje algum artigo nas páginas da internet sem que haja comentários maldosos com o uso da palavra divina. Recortes bíblicos são lançados no intuito de sustentar posturas heréticas e caluniosas. Falta sensibilidade, falta conhecimento bíblico, falta compromisso, profundidade com Cristo. Quando lemos tantos absurdos em que o nome de Deus é usado, eu lembro, neste tempo da Reforma, que Lutero, quando ele se empenhou para que a Bíblia chegasse a cada lar cristã, ele também, juntamente com isso, se empenhou para que essas famílias tivessem uma boa educação escolar, o respeito e o amparo social. Ele se empenhou para que as pessoas conhecessem a vontade de Deus e os seus mandamentos. Está aí, nós temos a herança dos catecismos. Ensine as crianças com o menor, mas os pais precisam saber o que elas vão ensinar, e Lutero escreveu o catecismo maior para isso. Para que as pessoas não fossem mais enganadas por promessas que catapultavam a genuína fé delas no Senhor. Amada comunidade, amados irmãos, não é aceitável que a igreja flerte com posturas que corroem os alicerces da fé. Quando deixamos de ser proféticos e nos aliamos à tentação do poder, vivemos reincidentes comportamentos e contradições dentro do próprio cristianismo. E ao invés de proclamar a Deus, nós negamos o Evangelho. A carta de Timóteo tem esse enredo por detrás, e Paulo, ele alerta que a igreja que renuncia o Evangelho, ou faz uso da palavra de Deus de forma errônea e desajeitada, acaba lançando os sinais de que esta igreja, e nela, é urgente que o Evangelho a evangelize, e evangelize os próprios cristãos corrompidos, que muitas vezes se julgam protegidos pelo manto da palavra divina. Eu lembro-me aqui de uma situação por ocasião da 10ª Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas na Alemanha, ocorrido agora entre 31 de agosto a 8 de setembro, da animosidade que havia entre as lideranças das igrejas ortodoxas da Rússia e da Ucrânia. Eles nem se entreolhavam. Esse clima insustentável eclodiu devido às posturas de Vladimir, mais conhecido como Patriarca Cirilo I, que deveria ser o líder espiritual dessas igrejas ortodoxas, russas e ucranianas, mas optou em apoiar empreitadas do governo com a guerra, fazendo com que o governo, dizendo ele que o governo estava fazendo uma purificação dos povos da libertinagem ocidental. Cirilo, ele entrou em colisão com o Evangelho. Ele se rendeu ao poder do mundo e rejeitou o poder de Deus. Suas falas mais recentes são audaciosas e perigosas, quando ele diz o seguinte: o medo da morte afasta um guerreiro do campo da guerra, empurra os fracos para a traição e até para se rebelarem contra os seus irmãos, mas a verdadeira fé destrói o medo da morte. Portanto, vão corajosamente cumprir o vosso dever militar, e lembre-se de que se derem a vida pelo vosso país, estarão com Deus no seu reino, glória e vida eterna. Essas palavras foram proferidas em um sermão que visa animar os novos recrutas que o governo está querendo, para que eles vão para a guerra para matar os irmãos
da Ucrânia. Palavras ultrajantes que transgridem as bases da fé e ofendem o discipulado em Cristo. O que Cristo diria para este líder espiritual, patriarca dessas igrejas? O que Paulo escreveria para ele da prisão romana, como ele escreveu para Timóteo? O que Paulo escreveria também para nós nos dias atuais da sua prisão? Nós vivemos tempos em que não é fácil preservar a fidelidade às propostas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós convivemos com inúmeras possibilidades de nos afastarmos da verdade calcada em Deus. Nesse sentido, Paulo, com propriedade, ele fala da sua própria experiência de sofrimento, de estar acorrentado na prisão, simplesmente por perseverar na fé, que inclui renúncias pessoais e até mesmo disposição para o sofrimento. A fidelidade de Cristo pode nos levar a experimentar de sabores e frustrações, até mesmo junto àquelas pessoas que partilham conosco da mesma fé. Pergunto, quem nunca se assustou com o manto da honestidade, da integridade, da confiança em alguém caindo dos seus olhos? Quem nunca se assustou com isso? Por isso, cada pessoa cristã é desafiada a repensar os valores da sua fé e a manter a fidelidade a Cristo, porque nele há esperança que lança o nosso olhar para além de toda dificuldade e sofrimento. Por fim, como dizia Lutero, somente Cristo se mantém fiel a nós. Mesmo que nós muitas vezes falhamos e nos tornamos infiéis a Ele, Ele não pode negar a si mesmo. O amor que vem do nosso Salvador é grande consolo para consciências assustadas diante de tudo o que vemos e ouvimos. Deus continua operando com o seu poder para nos salvar e sempre nos chama e nos concede ânimo para servir a causa do Evangelho. Então, meus amados, tenhamos bom ânimo na defesa do nosso Redentor. Ele está conosco e nada pode nos separar do seu amor. Oremos sempre para que a infinita bondade de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Ao ouvir a palavra de Deus, queremos professar a nossa fé e assim o façamos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concedido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Então, durante o próximo hino, nós vamos passar a coleta, que hoje se destina à nossa própria comunidade para manter o nosso patrimônio. Deus abençoe doadores e dádivas.
O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças e deu ao grupo, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Sobremodo, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor: eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares, vamos receber a ceia aqui em volta do altar mesmo. Sobremodo, já convido a comunidade ao receber a Santa Ceia, que a gente possa fazer a comunhão aqui mesmo, tá?
Assim diz o nosso Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Bondoso Deus, somos gratos pelo alimento que nos fortalece na unidade contigo. Somos gratos por este pão, por este suco, que nos remete à unidade da ceia que tu celebraste com os discípulos e colocaste entre eles e entre nós como nosso Salvador. Dá que este alimento nos possibilite ser a igreja reunida em teu corpo. Por Cristo Senhor. Amém. Podem tomar os seus lugares. Nós temos agora o nosso momento de oração e intercessão da igreja, oração final. Nós temos aqui na igreja algum pedido em especial de oração? Venho aqui à igreja e as coisas maravilhosas que eu vejo. Primeiro, a Beca aí, tanta competência diante do piano, que sempre é uma bênção nossa ouvir o som desse piano. De modo que é uma alegria também ver, pastor, eu que venho todos os domingos à igreja, eu vejo o senhor hoje sem a máscara. Mas aí vejo isso com atenção. Primeiro, o fato de o senhor não estar usando a máscara, para mim, eu consigo ouvir muito melhor as palavras, e isso é importante para mim. Então, de um lado, eu fico muito feliz que eu posso ouvir o senhor sem a máscara, tá certo? Mas como profissional, eu queria que realmente nós, cristãos, nós dessa comunidade, entendêssemos que é preciso que a gente tenha na nossa mente que em algumas ocasiões, principalmente quando a gente tem alguma doença respiratória, esses resfriados e tal, que nós devíamos continuar com essa, vamos dizer, com essa lição, nós começamos a usar a máscara por causa do Covid, mas que nós pudéssemos continuar toda vez que nós tivéssemos, por exemplo, uma afecção, porque isso é um cuidado que nós estaríamos tendo com a outra pessoa. Então, eu queria insistir que isso não devia se esquecer. Eu vi uma entidade maior aqui da cidade dizendo que ia não mais usar a partir do dia 20 e tal, mas eu estava esperando que viesse dizer, olha, vamos parar mais para aqueles casos em que as pessoas tenham aí certeza, né, de que tem aí uma infecção respiratória, que eles possam continuar usando naquele momento. Então a máscara é muito importante. Os japoneses fazem isso há muitos anos. Então eu estava esperando que nós também pudéssemos copiar os japoneses. Alô? Então, que eu imagino? Fica aí, quem sabe, uma atenção que nós possamos usar e não nesse momento que alguém está com a máscara, aí sermos assim desprezados, como sendo que a pessoa tem alguma doença e tal.
né? O ser humano é muito assim, sabe? O ser humano fala que vai ajudar, que dá, mas na verdade nesse momento quer desprezar aí. Eu imagino naqueles tempos da lepra e tal, como é que seria se fosse hoje, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência. Então, eu queria deixar registrado como profissional, há 43 anos, eu tenho essa responsabilidade. Eu sei que tem mais médicos da comunidade, mas, não sei se tem hoje aqui algum médico, mas como médico eu queria fazer essa atenção, né, e ficar registrado. Portanto, pastor, fiquei muito contente e ouvi muito bem o senhor falar, o senhor pronuncia muito bem sem a máscara. Claro que amanhã depois o senhor está com um resfriado, tá, o senhor usar outra vez a máscara, eu vou entender isso como um sinal de consideração, de respeito para com as outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Poderíamos pedir pelas eleições desse nosso país, né? Sim. Vamos orar? Todo-Poderoso Deus, nós te louvamos e agradecemos, pois apesar de sermos pecadores, tens erguido o teu reino nesse mundo. Te agradecemos por tua palavra, pela oportunidade de chegarmos a ti em oração e pela comunidade reunida nesse dia. Oramos, Senhor, para que nos conceda ânimo e nos abrigue em teu amor. Guia a tua igreja, para que sempre testemunhe o teu evangelho e pregue a fidelidade somente a Cristo. Guia a cada um de nós, para que andemos em teus caminhos, mesmo quando estivermos tristes, em perigo ou em momentos de dor. Concede-nos coragem e vocação profética para cumprirmos os teus ensinamentos e proclamarmos o teu reino. Rogamos, ó Pai, pela nossa pátria, estados e municípios, nesse momento em que tantas pessoas seguem até as urnas para escolherem nossos representantes. Dá que tudo ocorra de forma pacífica e democrática e que as autoridades escolhidas sejam guiadas para iniciativas da promoção do bem comum. Cuida, Deus de amor, de nossa comunidade e de toda a igreja. Levanta no seio da comunidade ministros e lideranças para te servirem. Cuida de nossos presbitérios, concedendo-lhes sabedoria e ânimo. Abençoa nossos membros, para que sejam multiplicadores do teu amor. Santifica as famílias e os matrimônios, dá que os lares sejam lugares de bênçãos, amor e tranquilidade. Consola os enlutados e os que sofrem, e concede tua companhia aos doentes. Sacia os que passam fome e dá alento aos abandonados. Por fim, dá a todos nós, por Cristo Jesus, um santo e bem-aventurado fim de semana. Em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Então passamos aos avisos da nossa igreja, nossa semana.
Logo depois, agora às 11 horas, teremos culto em alemão. Semana que vem, como sempre, às 9h30 no domingo, culto aqui em português, com confirmação, portanto, um culto importante, com a presença também do coral e atividades do culto infantil. Venham semana que vem, no domingo, às 9h30. E nós temos aqui nossos dados financeiros, então expostos, como sempre, vocês já conhecem os gráficos, ali dizendo que ainda fechamos o mês de setembro com um pequeno déficit, então pedimos que atualizem ali as suas contribuições e as suas finanças para nos apoiar, para conseguirmos bater zero ali nesse mês e nos últimos. Como sempre, vocês têm os dados bancários, então aqui lembrando que cada um oferte conforme está no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, mas dando com alegria, como está escrito ali no versículos da 2 Coríntios. Outros lembretes, então aqui lembrando dos encontros dos grupos, vocês têm os dados ali na terça-feira, encontro de conferência de ministros aqui no Lar Luterano Belém. Nós temos a diaconia se encontrando na terça-feira também, virtual, por enquanto. A Oase na quarta-feira. E isso a partir das 1h30, como está escrito ali, ou estava escrito, com dança sênior no mesmo dia, então emendando ali na quarta-feira, com a Oase. O coral ensaia no dia 6, quinta-feira, e ensino confirmatório no sábado. A turma do 2º ano será um ensaio do culto, então é importante no sábado também ensino confirmatório. Nós temos na quarta-feira encontro virtual Conversando com Deus, às 19h30, e outros avisos então na sequência aqui. Nós temos um encontro, um retiro de jovens, esse aqui, né, 8 e 9 de outubro, tá certo? Em Pires. Então ali também convidados todos os jovens da nossa UP fazerem a inscrição. Tá ali uma lista de o que levar e como será. Então, esse encontro de barracas. A UP assume metade do valor também das inscrições, e se alguém porventura precisar de ajuda, nós ajudamos também com o restante, como comunidade. E nós temos, acho que esse é o último, Dia da Igreja, 16 de outubro. Convidamos todas as comunidades a participarem do Dia da Igreja, então que é da União Paroquial, domingo no Lar Luterano Belém, iniciando às 8h30, terminando com o almoço por volta a partir das 12h30 o almoço. O café e o almoço são gratuitos e teremos como tema Cuidando de Corações Feridos, e todas as ofertas e doações do dia têm como destino o Asilo de Montemor. Importante, nossa comunidade também está presente daqui 2 semanas, então coloca nos seus calendários. E naquele mesmo dia não haverá culto aqui, então todo mundo se dirige ao lar. Isso, a nossa outra casa que é o Lar Luterano Belém. É rapidinho, você pode até repetir no microfone, que o prato do dia vai ser porco no rolê. Então, também é mais um atrativo ali para que a gente possa degustar de um almoço muito gostoso após as palestras e o culto que vai ter lá no Lar Belém nesse dia 16 de outubro. Porco no rolete, o Henrique está lembrando, será o cardápio do dia, então mais um atrativo para estarmos ali juntos nos confraternizando. Que mais? Nós temos ainda diaconia, então, contribuições para o Natal, é isso, Roseli? Com vocês. Bom dia, pessoal. Bom, eu queria chamar mais uma vez a atenção de vocês para essa campanha que a gente está fazendo. A gente tem ajudado as famílias que nos procuram. Estamos com 108 famílias hoje no nosso cadastro.
Então, a gente tem ajudado aí mensalmente essas famílias. A gente estava com um projeto da ESLB, mas esse projeto encerrou já essa ajuda financeira. Então, agora, para os 2 próximos meses, a gente consegue ajudar 15 famílias dessas 108. Então, e para dezembro, que é um mês, né, um pouco mais, que nos sensibiliza por ser final de ano, Natal, então a gente quer tentar ajudar um pouco mais de famílias nesse final de ano. Então, a gente está aí com uma campanha para ver se a gente consegue arrecadar 50 produtos para 50 cestas básicas. Nessas cestas, a gente quer incluir panetone e também uma caixa de chocolate, para que seja um pouco diferenciada aí para as famílias, né? Então, para isso, porque normalmente a gente tem arrecadado em dinheiro, né? Nesses últimos tempos, especialmente aí durante a pandemia, a gente arrecadou só em dinheiro e comprando com cesta pronta. Para esse Natal, a gente está tentando fazer uma coisa um pouco diferente de arrecadar em produtos. A gente entende que tem pessoas que às vezes preferem fazer dessa forma. E é uma forma também que vocês conseguem divulgar para os seus amigos, parentes, enfim, e a gente vê se a gente consegue atingir esse número de cestas, de Natal. Para isso a gente fez esses carnezinhos, né, que eu vou estar lá no átrio depois, se alguém quiser procurar. Não é um carnê que você vai levar para casa, se quiser levar até pode, né, para doar o total, mas não é necessário, você pode doar a quantidade que você quiser, vamos supor, são 50 cestas básicas, eu vou precisar de 50 pacotes de pó de café, você não precisa dar 50, né? Você vai dar 1, vai dar 2, e assim a gente vai juntando e conseguindo. Uma coisa que eu não falei da outra vez, e algumas pessoas perguntam, se mesmo assim pode doar em dinheiro. Pode sim, a gente aceita que seja feita a doação em dinheiro. Aí pode ser feito na conta da igreja mesmo, a gente só pede que envie o comprovante, né? Eu tenho divulgado aí no grupo do Luteranos, e tem 2 WhatsApp que vocês podem mandar esses comprovantes especificamente para essa cesta de Natal. Eu acho que basicamente é isso. Aí nos próximos domingos a gente vai estar com os carnezinhos, se não sou eu, algum outro membro do grupo de diaconia, vai estar com essa quantidade de alimentos aí para vocês escolherem o que dá. A gente pede que faça isso, essas doações têm que estar aqui até o dia 20 de novembro, a gente ainda está no comecinho de outubro, mas assim, como vocês viram, a gente vai ter um dia que é almoço no Lar Luterano Belém, eu acho que em novembro também talvez tenha algum dia que o culto não é aqui, então a gente precisa agilizar isso para que a gente consiga. E uma coisa que eu estou chamando a atenção, como está começando, né, assim, meio cedo a campanha, de certa forma, observe a validade dos produtos, tá? Porque ele vai compor a cesta de dezembro. Então, só observar isso. Mas vocês podem trazer ou doar em dinheiro até meados ali de novembro, tá bom? Acho que é isso. Obrigada. Bom dia, comunidade. Eu quero falar do nosso grupo de casais, tá? Na última sexta-feira, nós realizamos aqui na nossa comunidade o nosso grupo de casais. Foi um momento muito gostoso de reflexão e confraternização, e eu quero convidar todos os casais da comunidade que participem, tá? Vai ser muito legal. Para esse mês de outubro, nós estamos planejando o nosso jantar de casais, tá? E a gente pensou em realizar esse jantar no sábado, para ficar melhor para todo mundo. Então ele vai acontecer no dia 29 de outubro, reservem a data aí. O convite já está pronto, está divulgado aí na tela. E o valor do convite é R$120 para o casal. E está incluído aqui a entrada, o prato principal e a sobremesa. Nós vamos ter aqui refrigerantes e cerveja para venda aqui. E se alguém quiser trazer a sua bebida preferida também é possível. E é isso. Convidar vocês, reservar a data e participar. Isso fortalece o nosso grupo e nós ficamos muito felizes com a participação. Obrigado. Bom dia a todos. E por fim aqui, vocês viram que são muitas datas, vários eventos, nós estamos aí passando para que vocês realmente anotem e participem. Alguém pode achar assim, poxa, mas muito evento. A gente decidiu então fazer o comunicado da festa anual da igreja, que vai ser dia 27/11 no Lar.
Domingo que vem já vou estar com a listagem abrindo para venda dos convites. Então, são vários eventos, dá para a gente se programar, ajudar. Vocês viram o gráfico do financeiro, então é importante. Nós vamos estar vendendo os convites a partir do domingo que vem. Quem quiser já reservar e falar comigo hoje, caso não venha. Estou falando talvez mais para o pessoal de casa, porque como hoje tem eleição, a igreja não está tão lotada assim, para ajudar a gente. Então o Henrique também, né, Henrique? Nós fechamos já o prato, vai ser o Eisbein, que é o joelho de porco. Vamos ter chopp e outras bebidas, sobremesas, refrigerantes, vão estar tudo lá no Lar Belém. Nesse dia o culto vai ser no lar, né, pastor? Dia 27/11, então. Por favor, quem quiser já, domingo que vem, estar me procurando, a gente já está fechando isso daí. Vários eventos, várias datas, dá para se programar direitinho e colocar no calendário, tá bom? Obrigadão, hein? Vamos nos despedir em celebração. Eu convido a que nós nos coloquemos de pé. Que o Senhor guie teus passos e fortaleça o teu caminhar. Que o Senhor te proteja de todo mal e te conceda companhia. Que o Senhor seja bondoso com você agora e sempre. Assim o abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz, sirvam a Deus com alegria. Fica aí o convite para o nosso próximo culto, um culto especial de confirmação dos nossos jovens, que eles possam trazer diante do altar do nosso Senhor a sua profissão de fé e gratidão ao nosso Deus. Uma abençoada semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Bom dia a todos, nós temos ainda o nosso canto final. Cuida bem, Senhor, 287. Queiram tomar os lugares.